E o câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo. A doença mata por ano mais de 8 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem mais de 32 milhões de casos de câncer no mundo. Mas a estimativa do OMS é de que esse número ainda aumente em torno de 50% até 2030. E esse número é alarmante também no Brasil, viu, Lincoln? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença já é a segunda causa de mortes, com 190 mil óbitos por ano. Hoje, o Congresso Nacional, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ação Responsável, realiza um fórum para debater os avanços no tratamento do câncer. E quem já está conosco para falar sobre o evento e vai ter um palco, né, aqui no auditório do Interleges, no Senado Federal, é a presidente do Instituto, Clementina Moreira Alves. Bom dia, Clementina. Bom dia, Lincoln, bom dia, Elisabel. Um prazer grande estar com vocês, estar com os nossos ouvintes. Prazer todo nosso, Clementina. Pois é, Clementina, a gente começou aqui falando sobre essas estatísticas, né? E sobre esse fórum que vai ser realizado aqui no Senado para debater avanços no tratamento do câncer. Eu gostaria de começar a nossa entrevista por aí. Houve realmente avanços no tratamento dessa doença? Houve sim. Inclusive, a década passada, quando nós tínhamos um diagnóstico de câncer, era uma sentença de morte. Quando você diagnosticava alguém com câncer, falava-se inclusive na ocasião CA, né? E era uma sentença de morte. Hoje não é mais. Câncer hoje não é mais sentença de morte, principalmente quando bem diagnosticado ainda no momento inicial. Os avanços são diversos, não só no Brasil, claro, internacionalmente, mas o Brasil ele está bastante antenado, posso dizer assim, e fazendo um trabalho muito de parceria com institutos internacionais e trazendo para cá já, uma das coisas que nós vamos estar apresentando hoje nesse fórum, são os diagnósticos personalizados, onde os cientistas do mundo inteiro começaram a identificar que, por vezes, uma medicação que serve a um paciente não é tão eficaz a outro paciente que tem o mesmo diagnóstico, porém, tem uma genética diferenciada. Então, os avanços são muito, sim. Agora, se houve avanços, como explicar 190 mil óbitos por ano aqui no Brasil? Pois é, a questão é que o fato de termos avanço não significa dizer que temos acessibilidade. É bem diferente. Nós temos hoje inovações tecnológicas, ainda muita pesquisa realmente acontecendo, mas uma perspectiva de muitos acertos, de descobertas a médio prazo. Mas, independente desse avanço atual, nós temos todo um passivo anterior de muitas pessoas já com a doença, por conta, inclusive, de vícios de hábito, como tabagismo e uma série de outros hábitos. Então, à medida que nós avançamos, inclusive, não só o tratamento, mas o diagnóstico, nós conseguimos alcançar um universo maior de pessoas que estão, então, doentes, e que, em tempos passados, nós não tínhamos essa tecnologia para fazer esse diagnóstico. Então, é algo que é muito delicado, nós temos que pensar bem. A população aumentou, a quantidade de substâncias químicas aumentaram, assim, de uma proporção imensa, e o uso delas, por muitas vezes, indevidamente também. Uhum. E essa combinação de vícios alimentares, de hábitos alimentares, que muitas das vezes nocivos, né, como eu falei aqui, o tabagismo, o sedentarismo e o estresse. Hoje, no evento, nós vamos trazer, inclusive, uma coisa muito interessante, um item muito interessante que eu nunca tinha visto antes, que é o desemprego causa câncer também. Já há pesquisadores fazendo uma relação de estresse por pessoas desempregadas e pessoas também empregadas por conta de atividades laborais. Então, é muito delicado o assunto, né? De muitas variáveis. Nós estamos conversando com Clementina Moreira Alves, que é a presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, que hoje realiza, em parceria com a Interleges, um fórum para discutir os avanços no tratamento de câncer. Qual é hoje, Clementina, o grande inimigo ao combate ao câncer? Me permita chutar que seria a desinformação, e eu dou como exemplo aí a questão da vacina do HPV,
que foi disponibilizada na rede pública, mas que ainda tem uma cobertura relativamente baixa, porque alguns pais são contrários a essa vacina, achando que ela pode estimular a vida sexual precoce da adolescente. Como é que você vê esse episódio também no contexto? Lincoln, é fantástico você ter lembrado sobre a situação do HPV. Nós, do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, trabalhamos por 5 anos junto à sensibilização em todo o país, em todas as secretarias de estados e municipais, a fim de que pudéssemos entender de uma forma legítima que deveríamos colocar a vacina dentro do protocolo nacional de vacinação. E nesse intervalo, respeitando as características regionais, nós nos deparamos com situações religiosas, situações morais mesmo, onde principalmente no norte e no nordeste e no sul também, por incrível que pareça, nos deparamos com situações exatamente como essa, de pais falarem: os meus filhos não vão tomar, minhas filhas não vão tomar, porque tomar essa vacina de HPV, porque eu não quero induzi-la a uma situação precoce de vida sexual, que é um grande erro. Então, pegando esse gancho, os nossos grandes impedimentos no Brasil, informação, e educação passa muito pela questão do câncer, porque o câncer hoje é considerado um problema de saúde pública. Não é mais uma doença isolada, é saúde pública. E quando nós falamos de saúde pública, nós temos que falar de ações estratégicas nacionais. Então, educação, que é informação, políticas públicas onde a gente possa levar essas pessoas a terem essa informação, mas não somente o cidadão, mas os próprios médicos, os próprios profissionais de saúde, para que eles possam estar mais abertos e possa ter uma conversa mais ampla com essa população. Eu acho que uma outra coisa limitadora, sabe, Lincoln, é a questão de acesso mesmo. Não é o nosso caso aqui no Centro-Oeste, quando falamos de capital, talvez Sul, Sudeste, mas existem muitas regiões do país ainda que nós temos muitas dificuldades de acesso a essas medicações e principalmente ao diagnóstico. Uhum. É isso que eu ia dizer. Faz-se tanta campanha, né, Clementina, para que as mulheres possam fazer o exame, né, para detecção de câncer de mama, aquele exame preventivo, mas elas não conseguem, né? Na verdade, elas tentam marcar uma consulta, que é necessário, né? Um encaminhamento para fazer isso, aí não consegue a consulta, e quando consegue a consulta, o mamógrafo não funciona. Quer dizer, a acessibilidade ainda é um problema. O que se pretende se fazer? Esse fórum pode ajudar a dar, assim, um instalo, uma maior conscientização de que o poder público também tem que participar mais? O poder público, ele é o ponto principal de todo esse trabalho. Uma coisa interessante que eu vou aproveitar e que vocês me permitam eu falar, o Instituto coordena um programa chamado Programação Responsável. Esse programa existe há 16 anos dentro do Congresso Nacional. Como é o nome? Chama-se Programa Ação Responsável. Perfeito. Então, quando nós trazemos um evento como esse, o Fórum de Avanços no Tratamento de Câncer, ele não é pontual. Ele é um ápice de uma situação muito estudada, muito trabalhada, já muito sensibilizada dentro dos estados e dos municípios, antes de que a gente possa chegar aqui dentro do Congresso para então estar trazendo o assunto de discussão. Então, quando nós falamos, no caso de avanços no tratamento de câncer, nós vamos ter que falar, como Lincoln estava citando, de educação, nós vamos ter que ter falado de acesso, transferência tecnológica, parceria público-privado, termos uma participação efetiva das indústrias privadas, porque o investimento em tecnologia, o investimento em inovação, o investimento em pesquisa, ele é muito grande. E nenhum governo só tem fôlego, tem suporte para fazer isso de uma maneira sozinha, como eu estou dizendo. Então, nós temos que realmente fazermos muitas parcerias. O evento, ele não vem trazer uma solução, ele vem novamente trazer discussões, reflexões, junto com representações, principalmente do setor público. Nós vamos ter aqui hoje Anvisa,
diretor-geral do HUB, nós vamos estar aqui com associações, o Instituto DO, vamos estar com o Ministério da Saúde, por fim, nós vamos estar com uma série de órgãos responsáveis, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que nós vamos estar com uma série de órgãos que são responsáveis por regularizar, regulamentar, fazer novos projetos de lei, votar, para que a gente possa estar consolidando uma rede de variáveis que possa garantir a médio e longo prazo mais efetividade de qualidade de vida para a população. Infelizmente, nós não temos uma quantidade de pessoas doentes de câncer de uma hora para outra. Da mesma forma, a solução também não vai vir de uma hora para outra. No entanto, nós temos que dar o primeiro passo, o segundo. Digo a você que nós já estamos com passos mais largos. Nós estamos muito mais à frente do que há tempos passados. Mas tem muita, muita coisa a fazer, principalmente em termos de políticas públicas. Perfeito. E dentro do Congresso Nacional, Clementina, vocês têm conseguido, o Instituto Brasileiro de Ação Responsável tem conseguido o respaldo, o apoio necessário? Nós trabalhamos junto com as comissões, né? Então, todos os projetos de leis que ficam tramitando nos assuntos, a gente tenta trazer para essa discussão neutra e ampla. O programa, ele tem uma ação técnico-política, no entanto, ele é totalmente apartidário, então trabalhamos com todos os partidos, com todas as comissões, com todas as frentes parlamentares, de maneira que a gente possa, de fato, ter um ambiente, uma plenária muito neutra, sem que a gente dê preferência a ninguém, mas sim dermos preferência ao país, né, ao povo, a que a gente possa de fato fazermos políticas públicas que possam contemplar mesmo as nossas necessidades. E assim, trazendo mais profissionais bem formados, fazendo mais intercâmbios, por fim, são muitas coisas a fazer, sabe? São muitas coisas. E é exemplo do que acontece com o câncer, quanto melhor e mais bem feito, quanto melhor e de maneira mais anterior feito o diagnóstico, melhor a gente consegue tratar o problema, no caso, a política pública de combate ao câncer. Né? Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Clementina. Apenas pedir para você fazer o convite a quem nos ouve, que estiver interessado em participar, como participar desse fórum que começa daqui a pouquinho. Bem, o fórum começa daqui a pouco, talvez muitos que vão estar nos escutando não possam estar presentes nesse momento, mas eu quero fazer um convite mais amplo. O programa Ação Responsável, ele acontece, como eu disse, há 16 anos, ele é um programa permanente, ele trabalha com as questões de saúde. Hoje nós vamos estar falando de avanços no tratamento de câncer, especificamente em tecnologia, interdisciplinaridade, suporte aos pacientes, de como eles fazem esse acesso. Acontece no Interleges, é um auditório Antônio Carlos Magalhães, aqui no Senado Federal, é de 9 às 14. Absolutamente todos os trabalhos do Programa Ação Responsável são de adesão gratuita, o público é muito bem acolhido, com todas as suas necessidades pessoais, depois nós oferecemos visita guiada, depois nós temos desdobramentos com documentos que são passados ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, porque o Ministério Público é muito presente nessas atividades. Então, senhores, se puderem, estejam hoje aqui presentes ou por vídeo streaming. Se tiverem um computador, acesse a página do Senado Federal, lá tem um banner sem senha, você pode clicar e assistir em tempo real toda a atividade. E é um prazer estar com vocês aqui e mesmo que não seja nesse momento, que vocês venham aos próximos, porque esse ano nós ainda temos mais 4 atividades em saúde a acontecer. Parabéns. Perfeito. E uma aconteceu recentemente, no começo do mês, se não me engano, no dia 4 de setembro, não foi? Nós tivemos sobre produtos para a saúde no dia 1º de setembro, que foi uma atividade muito, muito expressiva, com situações acontecendo paralelas de próteses, de produtos, de regulamentação. Então, é muito interessante, sabe, Lincoln, a gente ter esse espaço, tanto com vocês de imprensa, quanto aqui em plenária, para que a gente possa tirar alguns mitos. Porque às vezes a gente escuta algo que a gente repete, que a população começa a repetir e acaba que não faz uso de fato ao que tem de direito e que fica com umas informações de uma maneira errônea.
Então, esse trabalho é um trabalho focado em economia socioambiental, onde a gente tenta trazer as verdades dos segmentos, e não esses mitos que acontecem, mostrando que parceria público-privada é algo totalmente legítimo, que a participação da população é fundamental para que a gente possa ter políticas públicas consolidadas e que possa realmente atender nós brasileiros. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Clementina. Um grande abraço. Eu agradeço.